O dever parental é estabelecido em termos da obrigação do pai, sem menção especial à mãe, tá? Estamos falando do versículo 4, capítulo 6. Não porque haja filhos em idade mais madura que não precise mais educar, mas simplesmente porque o pai é o governante da casa. Assim como o marido é o líder da esposa, o governo e a responsabilidade da mãe estão subordinados aos dele e representados pelos dele. Então, a mãe, ela exerce uma liderança dentro da casa que é dada ao pai, como se ele dividisse a liderança dele com ela, com a esposa, porque ele recebe de Deus e essa liderança é dividida no lar com a mãe. Mas ele é o responsável, ele é o líder ao qual Deus vai cobrar no futuro. Tá bom? Então, aí, na sequência do versículo 4, entra o miolo principal da nossa aula de hoje. Então, se você está aqui até agora, ou se você está vendo isso aqui gravado, a partir desse minuto é que entra, depois de todo esse pano de fundo, o principal miolo, o principal objetivo da nossa aula, que é o não provoquem os seus filhos a ira. Tá bom? Então, vamos começar agora sim com um comentário do Grant Osborne, que eu tinha falado para vocês aqui anteriormente, tá bom? Vamos ler o comentário dele aqui e a gente vai fazer algumas considerações na sequência. Olha só. Tanto no mundo romano como no judaico, presta atenção nisso aqui, cara. Isso aqui, olha só como é que era. Olha só o que Paulo está provocando na cabeça dos caras naquela época. Tanto no mundo romano como no judaico, os pais exerciam autoridade ilimitada, até mesmo poder de vida e de morte sobre os filhos, tá? Embora os códigos sociais romanos se centrassem nesse aspecto de poder patriarcal sobre as crianças, Paulo aqui inverte a norma e centra-se na obrigação dos pais de governarem com amor e de criarem os seus filhos, em vez de os castigarem. Olha só o que Paulo está propondo. Por isso que eu falo, gente, eu acabei de falar para vocês, vocês vão educar os filhos de vocês a partir da Bíblia ou a partir da pedagogia moderna? Paulo está invertendo a ordem lá daquela época dele. A pedagogia moderna de Paulo, ele coloca de cabeça para baixo. A pedagogia moderna da época de Paulo dizia assim, o pai tem poder total sobre os filhos, até e tirar a vida dos moleques. Isso acontecia. Infanticídio em Roma, pesquisa sobre isso. Aí, Paulo, ele inverte esse jogo. Ele fala, ó, agora eu não vou falar para vocês sobre o pai estar sobre os filhos. Agora eu vou falar o contrário. Os pais estarem abaixo, nesse sentido de vocês têm uma obrigação para com seus filhos. Olha aí. Se Paulo inverteu a ordem da pedagogia moderna, que naquela época também tinha poder até mesmo de tirar a vida de próprio Paulo, por que hoje a gente vai ter que se dobrar para as pedagogias que a gente ouve aí? Eu fiz um vídeo aqui, tem um vídeo aqui no canal, tem uns 7 ou 8 minutos, depois você pode ver aqui no meu Reels, na aba de vídeos, que eu falo sobre a criança ser protagonista da própria educação. É o que dizem hoje, isso é uma das coisas só, tá? Talvez seja a mais levezinha de todas, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Então, olha só, não provoquem os filhos a ira. Dentro desse contexto, o pai tinha o poder de vida e morte sobre as crianças, e Paulo vai lá e fala, agora você tem que educar, campeão. Você não vai utilizar o seu poder de autoridade que a sociedade te dá, não. Você vai fazer o que a Bíblia diz, qual é o princípio eterno de Deus para você como pai. Então, provocar o filho a ira, esse verbo, né, provocar a ira, no original é uma palavra só, que vem da junção de duas palavras, tá? Da união de duas palavras no grego, que é pará, que é uma preposição que significa próximo, ao redor, tá bom? Ao lado, e do verbo orgizo, que significa ficar com raiva, encolerizar-se, tá? Ficar ali colérico, né? Com raiva. Então, se junta essas duas palavras e temos aí o não provocar a ira, tá? Que é uma palavra só. Como o significado das palavras vão mudando de acordo com o seu uso, a fusão das palavras que formam este verbo único e que foi utilizado por Paulo quer dizer basicamente o quê? Fazer com que alguém fique provocado ou com muita raiva. Então Paulo está falando o seguinte, essa palavra para orgizo se juntou, Paulo pegou essa palavra
colocou na carta dele, lembra, a carta tem aquele escopo geral, primeira parte, segunda parte, parágrafos, né, que são blocos de pensamento. O versículo 4 é um bloco de pensamento, e dentro desse versículo ele colocou esse verbo, paraorgizo, que quer dizer o quê? Fazer com que alguém fique provocado ou com muita raiva. Então ele fala: pais, vocês que têm o poder sobre os seus filhos, tá? A sociedade romana dá para você poder, inclusive poder de vida e morte. Agora você vai fazer o contrário, você vai se colocar embaixo dos seus filhos, no nível de importância, e você não vai provocar a ira no seu filho. Antes era o contrário, os filhos que não deveriam provocar a ira nos pais, senão o pai podia aniquilá-lo. Agora a coisa é invertida. Que bonito, né, gente? Que bonito. A palavra de Deus, o princípio eterno que vem de Deus, da sua palavra revelada, se colocando ali em confronto com a pedagogia moderna. Por isso que eu estou falando para vocês, é importantíssimo estudarmos a Bíblia a partir da teologia, que é a maneira de extrair conhecimento da Bíblia, para que a gente saiba o que Deus quer que a gente faça nas nossas vidas, principalmente na educação dos nossos filhos.